Buenas pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo de Andrade, bem-vindo à série Pensadores da Educação aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre Jean-Jacques Rousseau. Bora entender essa figura? Jean-Jacques Rousseau, nascido em Genebra em 28 de junho de 1721, o Rousseau foi um dos mais importantes filósofos e pensadores políticos iluministas para o mundo moderno, né? Sendo estudado em várias áreas. Então, se você não está só na licenciatura, você estudou Rousseau. Se você está na licenciatura, você estudou Rousseau. Se você está no bacharel de jornalismo, você estudou Rousseau também, né, meu bem? Então, todo mundo estuda. Se você está no ensino médio, você está estudando Rousseau também, cara. Porque o Rousseau foi extremamente importante para o pensamento e desenvolvimento do mundo moderno, tendo escrito várias obras que impactaram o pensamento filosófico ocidental, sendo a sua principal Do Contrato Social. Bueno, então, professor, qual é a principal importância do Rousseau para a educação? Bom, na educação, a obra principal do Rousseau é Emílio, ou Da Educação. O livro ele não é um guia detalhado sobre como fazer educação, e o Rousseau não tem uma teoria específica sobre a educação, como outros pensadores da educação do mundo antigo, como Pestalozzi, Froebel, enfim. Mas é uma obra de cunho iluminista que buscava abordar temas filosóficos e modernos referentes à educação humana, principalmente aquele período ali que o Rousseau vivia, né? Um período iluminista, um período pré-Revolução Francesa, em que a Europa estava entrando em um momento de grandes mudanças, estava se convulsionando para mudar a sua sociedade. Então ele vai escrever um pensamento sobre a educação. A perspectiva central da obra Emílio do Rousseau, ela vai se situar no pensamento naturalista do Rousseau. Ou seja, qual é esse pensamento naturalista? Você deve conhecer aquela máxima do Rousseau que ele diz o seguinte: o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. O que significa? Significa dizer que o ser humano nasce bom e em contato com Deus, em contato com a natureza. Porém, a ética, a moral, os costumes sociais vão corromper esse sujeito até o momento em que ele não seja mais tão bom. O capitalismo, as relações sociais que se estruturam vão corromper essa pessoa. Então Rousseau ele vai partir desse princípio dizendo que é necessário ter um sistema educacional nacional que permita ao homem, ao ser humano, esses caras falavam como homem o tempo inteiro, tá? Porque eles consideravam que a mulher não era ser humano, então o homem, mas eu vou tratar aqui como ser humano. Então ele vai dizer que permita ao ser humano manter a sua bondade natural, ou seja, que ao longo do seu desenvolvimento educacional o ser humano possa continuar sendo bom e conviver com a sociedade que o corrompe, mas sem o corromper, dando ênfase às etapas de amadurecimento do ser humano, né? Amadurecimento enquanto gente, infância, maturidade, mocidade, né? Adolescência e vida adulta. Essa obra ela vai servir, inclusive, como um guia de reconstrução do sistema nacional francês de ensino após a Revolução Francesa. É preciso, gente, deixar alguns cautelos e avisos sobre a obra do autor, tá? Primeiro, e é uma questão pessoal, mas que é importante a gente pensar quando se refere ao contexto. O Rousseau escreveu uma obra sobre educação, mas ele teve vários filhos, largou eles no orfanato e não criou nenhum. Então eu sempre debato muito com intelectuais do campo educacional o que Rousseau tinha para falar sobre educação. Se ele não pensou em infância, ele não foi professor, ele não educou crianças. Ele era um bedelhudo no campo da educação, né? Mas não dá, por exemplo, para descaracterizar a importância que ele teve para o movimento político iluminista e para o movimento de reconstrução nacional da França. O Rousseau faleceu em 2 de junho de 1778, um ano antes da Revolução Francesa estourar. Esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei embaixo e se inscreva no canal. Uma lua, um queijo e um beijo.